E tudo bem com você? Estamos falando da história e geografia bíblica, hoje falando sobre Israel. Esta é a segunda parte do vídeo, que estamos falando sobre o exílio. Apesar de ter alguns reis tementes a Deus, o povo de Judá também não segue a lei do Senhor. E mediante ter cometido diversos pecados, acaba sendo também levado ao cativeiro. Segundo Crônicas, capítulo de número 36, do versículo 15 ao 17. Então eles acabam sendo levados em exílio pelo Império Babilônico e o templo foi destruído enquanto eles tinham sido levados, o templo foi destruído, e pelo fato de ser destruído, o povo chora, planteia, acha que Deus tinha os abandonado, e o templo vai permanecer destruído por cerca de 70 anos. Depois desse tempo, os israelitas tiveram a permissão para voltar para a sua terra e reconstruir um novo templo ou construir um novo templo. Mas nem todos voltaram para Israel, haja vista que eles já tinham organizado as suas vidas na Babilônia, tinham permanecido naquele local, tinham prosperado naquele local, então preferiram não retornar para Israel. Daquela época em diante, muitos judeus têm morado fora de Israel. Isto passou a ser uma característica do povo judeu. Muitos judeus moraram no Egito, ficaram morando no Egito, muitos judeus ficaram morando na Babilônia, muitos judeus ficaram no Império Assírio, muitos chegaram na Europa, e assim a comunidade judaica ela foi espalhada no mundo. A primeira grande tentativa do povo ser destruído acaba sendo colocada em xeque ou desfeita por uma mulher chamada Esther, que utiliza do seu prestígio para poder interferir nesse mandato que o rei tinha sido colocado, para que o povo viesse a ser destruído. Desse período em diante, Israel passa a sofrer diversas tentativas para sua destruição em massa. Israel nunca voltou, nesse período, a ser um país independente. Israel teve essa região dominada pelos babilônicos, pelos persas, pelos gregos, os egípcios, os assírios, os romanos, depois os otomanos, e nunca conseguiu ter uma hegemonia política dentro desse período de libertação, onde pudesse exercer. Salvo-conduto num período da revolta dos Macabeus. Ali ela consegue, a duras penas, manter a sua progressão dentro de uma liberdade concedida dentro dos parâmetros que a mesma assim tinha para ela. Teve séculos de dispersão. Esses séculos de dispersão, eles acabam sendo causados principalmente em 70 depois de Cristo, quando o general Tito invade a cidade de Jerusalém, destrói o templo, matam pessoas. Alguns relatos históricos diz que a chacina foi tão grande, a matança foi tão grande, que os cavalos escorregavam no sangue e caíam em plena rua de Israel naquele momento. Esta profecia, esta destruição foi profetizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo em Lucas capítulo 19, do versículo 43 ao 44.
Nesse período, os judeus ficaram totalmente impedidos de voltarem para a sua terra. A região de Israel, nesse momento, cai nas mãos do Império Otomano e fica durante muito tempo sobre uma administração, sobre um domínio islâmico. Isso vai se estender até o final da Segunda Guerra Mundial, que é quando, em 1948, Israel ela passa então a ser reconhecida como o povo israelense passa a ter então uma terra, e ela passa a ser reconhecida como geograficamente a terra do Estado de Israel, que é constituída. No decorrer desse tempo, Israel acaba sofrendo muitas mudanças ali na geografia que tinha sido determinada anteriormente, principalmente depois da Guerra dos 6 Dias. Isso vai trazer uma mudança geográfica para as pessoas que ali estão. Então, vamos estar encerrando esse segundo vídeo e vamos falar de Israel, a parte geográfica, onde estaremos abordando a progressão territorial, a geografia política e econômica daquele local na era atual, porque já falamos anteriormente concernente às escrituras sagradas. Até daqui a pouco.